foi o bambu. Trata-se de uma madeira extremamente forte, já utilizada na construção de estradas e pontes na Ásia. O bambu pode ser considerado um recurso renovável, pois é uma planta que cresce com bastante rapidez e a sua colheita não afeta as raízes da planta. A madeira deve ser tratada com algumas substâncias químicas para garantir impermeabilidade e a resistência aos insetos. Existem alguns métodos diferentes de construção, particularmente na junção de peças diferentes de bambu. Entretanto, é um material de construção bastante flexível e muito durável. Aqui foi a ponte que falou ali. Essa ponte, ela tem 18 metros, marquei, deixa eu ver se eu acho. Tem 18 metros, ele é só feita para pedestres, que ela não suporta muito peso, carro, esse trem, que ela ficou muito extensa, né? E aqui é um barraco feito de bambu, que são muito usados aí nos índios, nesses cantos aí. E outro material foi o toco de madeira. A construção com tocos de madeira utiliza madeiras de pequeno comprimento, aproximadamente do tamanho de uma lenha, que provavelmente teria sido descartadas sem nenhuma utilização. Os pedaços de toco são assentados em uma argamassa para que o comprimento da madeira forme a parede. As extremidades do toco são presas por fora da argamassa. O toco de madeira é um material de construção natural que oferece bom isolamento e excelente massa térmica. A madeira proporciona isolamento que mantém o calor na construção, enquanto a argamassa permite o armazenamento e a liberação desses calor dentro do local. Aqui foi uma parede, a imagem ficou meio reprimida, mas não tem muito slide. A parede de toquinho de madeira, provavelmente não foi com argamassa, essa parede foi com, deve ter usado outro material. E aqui o piso de madeira que eles usam argamassa. Aí eles fazem o preenchimento desses vagos aí, e depois dá uma invernizada e fica chique para danar. O outro material usado foi a terra socada. Para construir uma casa de terra socada, uma mistura de terra é colocada em uma forma temporária da parede que dá ao seu formato as paredes ser rebocada com estuque ou deixadas sem revestimento. As paredes expostas geralmente ficam estáveis internamente com uma pequena porcentagem de cimento. Quando construídas corretamente, as paredes de terra socadas são extremamente duráveis, resistindo ao mau tempo. Eu fiz um vídeo aqui fiz não, né? Eu achei um vídeo aqui deles fazendo isso aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar para a gente aqui. A gente tá meio lento aqui. Tá aparecendo o vídeo aí, professor? Aumenta bem o som aí do seu notebook, que não tá saindo para nós, não. Tá saindo, não? Não. Tu tá de fone, alguma coisa, não? Tô. Então tem que tirar. Porque o Meet capta Não, o som do... deixa eu só Tem passar que... aqui que eu vou explicando aqui. Só deixa eu achar uma vez que começa a construção aqui. Uhum. Aqui a mistura deles que eles fez 10 partes de terra para uma parte de cimento, né? Aí tá a porcentagem que eles usam de areia, até de argila. Aí eles fazem essas formas de chapa de aço, desse jeito aí, e vai compactando. Essa parede é de 70 centímetros. É grossa para lá. Isso aí é aquele martelete que a Larissa falou, um tipo, né, deles. Uhum. Para ficar batendo.
Aí é mais ou menos desse jeito aí. Vamos tirando para não dar muito tempo. Parece. Aí agora vou falar um pouco dos sacos de terra. O saco de terra é outro material usado. Sacos de terra sempre formam utilizando a construção de barreiras para conter enchentes e trincheiras de militares. Eles usavam muito na guerra, né? Que esse tempo lá. A casa de sacos de terra feitas de saco de polipropileno ou estopas cheias de terra. Empilhados como tijolos, são igualmente resistentes à terra dos sacos e pressionada conforme as camadas são colocadas, essa compressão transformando a terra em uma espécie de tijolo que se sustenta sozinho. O arame farpado serve de argamassa entre as camadas e a compressão faz com que os tijolos de terra fiquem tão firmes que mesmo um buraco não afetará a durabilidade da parede. As paredes são rebocadas para que aumentar essa durabilidade. Testes estruturais mostraram que os sacos de terra são sismicamente seguros e capazes de suportar os elementos de construção. Aqui é uma barreira que eles usou para não haver desmoronamento, mas quem assiste filme daqui, de guerra, esse trem, vê bastante aqui as paredes de saco de terra. Eu vi o tempo interessante também, professor, uma matéria que a pessoa, você mostrou para nós lá uma barreira daquele rio lá, eu lembrei. A pessoa fez num rio, fez uma barragem. Aí o vizinho da frente denunciou, assim, o biólogo, contratou um biólogo e denunciou. Teve que pagar de 50 a 10 mil por causa de circulação de peixe, uns negócios assim. Eu tenho que perguntar para vocês se isso é verdade mesmo. Tá escutando? Tu fala onde? Quer ver? Uma matéria que eu achei tipo assim, a pessoa fez uma barragem num rio, de saco de terra. Aí o vizinho do lado denunciou ele, porque a água ficou empoçada demais para o outro vizinho, para ele ficou bem regrado e não teve, aí não passou peixe mais, aí deixou, tipo assim, uma tubulação, mas ia bem pouca água e pouco peixe, né, para frente, que era um riozinho bem fino. Aí deu até polícia. Será que acontece isso mesmo? Acontece, com certeza. Inclusive, já teve casos nos Estados Unidos de barragem de usina hidrelétrica de investimento de bilhões de dólares, bilhões, não é milhões, né? Bilhões de dólares. E de ser parada, ficou parada, virou um urso branco lá por causa de um peixe lá que não conseguia subir e o jeito que ele era o jeito lá dele lá não dava conta de continuar o rio afora e acabar com a espécie, né? Aí eu sei que com muito custo eles tiveram que fazer um elevador, um outro esquema lá para continuar a obra, mas ficou parada lá um tempão. Aí depois que resolveu o problema da fauna lá e dos bichos que tinham que subir o rio, geralmente o próprio extravasor, né, o ladrão, o peixe consegue subir por ali nas enchentes, né? Aham. Mas em outros períodos de desova, às vezes não consegue. Aí é onde tem que ter esses elevador para catar o que está aqui embaixo e jogar para cima. Né? Tem que ficar vendo Já fazer esses trem, acontece, então, sim. hein? Aí outro material feito é a cobertura de terra. As casas com a cobertura de terra são à prova de som e resistente ao fogo. Pode ser construída acima do solo, as laterais da casa ou telhados cobertos com terra. As casas não ficam escuras porque a janela aberturas permite a entrada do calor e a luz natural. Os sistemas de drenar a água devem ser bem projetados para canalizar a água longe da estrutura. Aqui é uma casa dos tempos mais antigos lá, né? Dos que deve ter muito ainda até hoje. Aqui já é uma mais moderna. Isso aqui pega fogo, essa moderna aí. Aqui eu vou falar um pouco do cobre. Começar a falar dessas partes do cobre, do adobe, dos negócios, nós vamos falar um pouco de solo, que é o solo argiloso. Chamado de terra pesada, é uma terra úmida e macia, composta por
por mais de 30% de argila, alumínio e ferro. E esse cobre também ele é conhecido também como pau-pique, que essas casas são feitas mais lá nos interiores do Nordeste, aqui eu nunca vi, mas é mais feito por lá. E futuramente elas podem ter rachadura, dependendo do tempo, ao chuva, exposta ao chuva e sol, não é muito resistente a vento muito forte, pode desabar. O cobre é uma combinação de terra e palha, que geralmente é misturada aos pés, formando blocos que são amassados com as mãos para a construção à parede. O cobre é ideal para construção livre e criativa, que inclui formas, curvas, esculturais e requer o mínimo de ferramentas ou experiências em construção. Quando o cobre seca, fica como concreto. Graças ao esforço da palha, entretanto, é importantíssimo que o cobre seque antes de colocar a próxima camada de blocos. Aí, como vocês podem ver aqui, tipo assim, não fica tão resistente, né? Que aqui no meio tem bambu, essa aqui é ter resistente. Mas eu vi umas fotos de uns aí que só para hoje. E agora o adobe, que é outro utilizando materiais argilosos, sendo uma das formas de construção mais antigas da humanidade, o adobe é uma mistura de argila, areia, água e às vezes palha. Em uma das formas mais comumente de tijolos, as formas secam ao sol e depois são retiradas. Quando os tijolos secam, eles se contraem. Por isso, devem ser inspecionados à procura de rachaduras. A construção com adobes não são ideais com áreas sujeitas a terremotos. Aqui eles têm a forma de fazer aqueles bloquetes, fazer os bloquetes de argila, e aqui é uma casa assentada com adobe. Esse tijolo já vi muito desse tijolo por aí, que essas argilas mesmo, é o mesmo material que faz os tijolos hoje também. E agora pedra. As pedras podem ser cobertas com reboco, com barro, areia, argila, para fazer a junção delas ali, ou cal. As paredes de pedra apresentam excelente massa térmica, o que significa que absorve a temperatura externa, conservam no local de dentro e irradiam pela a casa, ideal para regiões desérticas, caatinga brasileira, que apresentam grande amplitude térmica do dia para a noite. As estruturas de pedras são extremamente duráveis. Aqui foi o Diego passar umas férias lá no Machu Picchu, tirei essa foto lá. Aí tem a muralha da China também, que é um outro exemplo de construção com pedra. E agora falar um pouco de construção com palha. Essas palhas aqui são aquele tipo de feno para a gente ver, né, para dar para animais. Os fardos de palha foram um bloco de construção extremamente forte para as casas. Podem servir como o próprio bloco estrutural da construção ou como instrumento para isolamento em uma estrutura de colunas e vigas tradicionais. Os fardos são empilhados e as paredes são rebocadas, formando um bloco compacto e que cerca de 3 vezes mais resistente ao fogo se comparado com as casas convencionais. As paredes grossas também fornecem excelente isolamento. Aqui uma construção com feno, eles fazem essas paredes e preenchem, aí depois faz um acabamento de reboco, ou até mesmo argila. E aqui é uma construção de palha lá das aldeias, que dá para fazer também. Ó. E agora o último é o resíduo não reprocessados. Casas com resíduos não processados são feitas de pneus velhos, de carros, com terra, são empilhados como se fossem tijolos. Como os pneus são grossos, você não precisa de alicerce para rebocá-los. As paredes internas são feitas de latas de alumínio ou de garrafas. Esses materiais irão por lixo mesmo, mas quando utilizados corretamente, pode diminuir o custo com aquecimento, refrigeração e iluminação dos ambientes. As construções com resíduos não reprocessados geralmente são feitas no chão, com a parede exposta de pneus direcionada ao sol
Esses tipos de construção também são alternativas à grande quantidade de resíduos produzidos pelas construções tradicionais. É que eu tirei uma foto, peguei uma foto de uma barragem feita de pneus, e aqui um curral, o cara fazendo com, em vez de usar régua, fazendo com a lista dos pneus, que é bem ecológico. Minha parte é isso, professor. Legal, cara. Muito bom. Acredito que muita gente, né, nunca tinha ouvido falar de alguns tipos de construções, né? A nossa ideia de passar esses materiais para vocês é isso aí. Pode deixar a imagem aí por enquanto. Pode deixar? Então, essa daí de pneu mesmo, então, lá no México mesmo, tem muita casa de pneu empilhado, que nem tá essa parede aí. Na verdade, essa parede aí é uma parede para proteger a encosta, né? Para não. É uma barragem, né? Um Uma barragem. cortezinho, né, do barranco e colocou os pneus e depois chegou a terra ali nele de novo, né? E claro que tem que ter terra dentro dele para ele também não ceder. Mas tem lugar, tem casa no México e outros países do mundo aí que os caras inventam de tudo quanto é jeito, inclusive aqui no Brasil também. Casa de pneu, casa com garrafa PET, com resto de caixa de leite, essas coisas todas aí que, na verdade, não é reciclado, é uma coisa que foi reaproveitada, né? Um reaproveitamento de alguma coisa que seria jogado fora. Então, isso tem um benefício ambiental. Esse curral mesmo aí é algo extremamente resistente, né? E um material que não se degrada tão fácil, que essa borracha aí, isso aí não vai Muito tempo. estragar fácil, né? Oi? Isso aí é para muito tempo, né? Não sei se um boi bater aí, né? Claro que numa tábua às vezes quebra também, né? Mas às vezes um boi bater aí pode ser que. Rasga, né, os parafusos ali. Isso, naquele canto dos parafusos ali pode ser que rasgue, né? E aí tem que ir lá e trocar também, né? Mas talvez se ele bater aí vai machucar menos do que numa tábua, né? Também tem essa. Verdade. Uma coisa que não pode ser usada, e eu já vi, inclusive aqui em Rondônia, o pessoal fazer recuperação de área degradada, de mina, aquelas minas d'água que tem para a zona rural aí, que o pessoal às vezes faz a escora da mina com um pneu desses aí. Ainda fala que é sustentável e tal. É bom assim para segurar a erosão. O problema é que a água vai batendo ali naquele negócio, com o tempo esse pneu ele vai soltando resíduo, né? Isso aí é um resíduo tóxico. Querendo ou não, aqui em Rondônia a gente tem uma chuva, um intemperismo muito intenso e acaba degradando devagarzinho esse pneu. E ele vai soltando esses pozinhos, esses farelinhos, e vai contaminando a água, né? Então, não é interessante usar isso em Minas, mas do resto, né, tudo pode ser utilizado, que é importante. Sem contar que tem ainda o asfalto de borracha, né, que ainda é feito, aí, inclusive no estado de São Paulo. Eu rodei numa rodovia lá na SP 325, não lembro. Eu sei que vai de Piracicaba até Paulínia, cidade lá onde tem as carretas de petróleo, pega lá. E lá é o asfalto de borracha. Você não escuta nem o roncado do pneu do carro. Então, porque é borracha com borracha andando, né? Então você não escuta quase nada de atrito, né? Diferente do pneu com o asfalto convencional, né? Onde tem pedra, tem areia, tem as coisas, então você escuta. E é muito interessante esse asfalto de borracha também, que é feito, né? Tritura o pneu, mistura com o piche, com todo o material lá e é feito. Claro que tem que estar feito toda uma base, toda certinha também, para ter um material de boa qualidade. Mas é isso aí. O Kobe e o Adobe, né? Você falou aí das duas técnicas, né? O Kobe basicamente é aquela parede feita com palha e barro misturado, né? E vai revestindo, semelhante com o que é feito no Nordeste mesmo aqui do Brasil, só que aqui no Nordeste muitas vezes nem palha tem, é só o barro mesmo com aquelas, esqueci o nome daquelas varetas que eles colocam lá, taipa, né? Aí joga aquela varetinha, isso aí. Aí no caso essa que você colocou é de bambu, né? Mas lá pro Nordeste eles usam muito aquelas varetinhas do próprio, essa daí é uma casa chique, né, se for ver. Lá é uns negócios bem feio mesmo, né? Não tem muito. Aí é um negócio talvez para um hotel, quando você faz a casa,
o lugar de material alternativo é bem feito, fica um negócio legal. Inclusive, eu já fui em hotel, em beira de praia, que os caras usam tudo as áreas, tudo de bambu, uns negócios bem decorados, bem estiloso mesmo, né? Então, essas técnicas aí, essas alternativas aí, elas fogem um pouco do tradicional e tenta remitir um pouco da antiguidade, do que o povo antigo fazia, e claro que com um tom, é aquela mescla do rústico com o luxo, né? Para poder dar uma coisa de rusticidade com um pouco de luxo. Então, você vai num hotel desse, é aquele estoco de bambu, aquele negócio todo rústico, porém, você vai ter uma mesa de vidro, um negócio bem legal, uma mesa daquelas de madeira rústica, com outros elementos que deixam o negócio mais refinado, né? Isso aí é bem interessante. Mas era isso aí. Aquela casa de telhado de terra lá que você falou também pode ser chamada de telhado verde, né? A cobertura de terra também tem alguns materiais que chamam isso aí de telhado verde, que nada mais é que um substrato, né? São placas bem reforçadas ali de material metálico. Depois vem as tubulações, sistema de drenagem para a água, quando chover, absorver naquele solo ali, depois sair para fora, né? E então tem todas essas técnicas aí antes, né? Para depois sim jogar a terra, tem que ser uma terra mais orgânica, mais leve, então não pode ser uma terra muito pesada. E depois, por último, o plantio dessa grama, dessas árvores, dessas plantas aí, para dar esse chama aí. Inclusive, você falou também da questão do bambu, né? O bambu, ele é uma planta, né, que cresce, que usa-se muito aí também para fazer essas técnicas aí. O bambu tem até uma lua certa, eles falam que tem a lua acho que é lua cheia, que usa para cortar o bambu, para poder ele estar mais seco dentro dele, para conseguir desidratar ele, para depois passar por um sistema de tratamento que ele é tipo mergulhado num óleo e é aquecido para retirar a umidade dele e o óleo entremear no meio dele para poder ele ficar resistente, tipo uma resina, né? Como se fosse uma resina, um verniz, né? E aí aquilo ali entremeia no meio dele, ele fica mais resistente e fica mais brilhoso, mais bonito também, e acaba tendo uma vida útil bem maior. Então, é só para complementar um pouquinho aí de todas essas técnicas, né? Além disso, ainda tem outras coisas que são feitas aí para deixar esses materiais mais resistentes, com mais qualidade e tudo mais. Beleza? Pode tirar, professor? Pode fechar aí. Como é que faz para fechar agora? Vai lá em parar a apresentação, no mesmo lugar que você clicou para começar, você vai em parar. Isso. Aí volta para a tela geral. Agora você já está me vendo, né? Isso. Antes tu ficava vendo só o seu slide. Gente, então hoje para a gente dar seguimento na aula, tem algum outro que faltou apresentar ainda aí, que não apresentou? Que está aqui nessa sala? Então é isso. Vitor, Pedro, Larissa, Charles, Ítalo e Keverson foram os que apresentaram. Para a gente dar sequência aí, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns tipos de solos que a gente encontra na nossa região, tá? E são solos, assim, que têm algumas dificuldades, uns sim, outros não. E vocês podem estar encontrando aí, ao longo do tempo aí, ao longo dos trabalhos de vocês, das obras, vocês podem estar encontrando esses solos aí. Isso, vamos dizer assim, gerar alguma dificuldade, algum problema na hora da construção, tá? Eu fiz alguns vídeos por onde eu andei indo em algumas regiões aqui, lembrando que quando a gente fala de zona urbana, geralmente a cidade ela já está num lugar que o solo daquela região como um todo é um solo que não tem tantos problemas, tá? Mas, por exemplo, existe aqui em algumas cidades, aqui em Rondônia mesmo, por exemplo, Menta Bueno. Menta Bueno é uma cidade que tem muita, como é que eu posso dizer, muitos solos arenosos, né? Tem a cidade de Vilhena, a mesma coisa, tem umas partes de Vilhena que é solo mais argiloso, tem outras partes que é solo bem arenoso.
Tem lugar por aí afora que você vai que é o solo mais cascalento, tem lugar que você vai um solo mais argiloso, tem lugar que você vai que é um solo de textura média, enfim. Então, existem aí algumas formas de você identificar o tipo de solo. Alguns dos solos têm potencialidades e outros menos potencialidades. Quando eu digo que um solo tem potencialidade, depende de qual potencialidade que eu estou falando. Às vezes a gente está falando de potencialidade. Esses vídeos que eu fiz, eu falo um pouco de potencialidades agrícolas desses solos. Às vezes eu falo de um solo que tem uma característica agrícola, mas muitas vezes esse mesmo solo tem uma característica agrícola boa, ele pode ser que ele tenha uma característica para a construção civil não tão boa, ou pode ser que seja boa também, tá? Então, vamos lá. Geralmente, o solo que tem uma característica boa para a agricultura, assim, é de fácil mecanização e tudo mais, ele também é de fácil mecanização para as obras e para as atividades urbanas. Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar. Então tá. Eu vou falar de um solo que talvez vocês já devam ter visto ele em alguns locais. Esse daqui. Estão vendo a minha tela já, né? Bom dia a todos. Dando prosseguimento, eu estou aqui numa área agora de um solo chamado plintossolo, tá? Por que esse solo tem esse nome? Por causa do grande acúmulo de plintita desse solo, tá? Esse materialzinho aqui cascalhento, também chamado de pissarra, tá? Que é essas pedrinhas que são concreções ferruginosas, tá? É um material, o ferro que foi sendo acumulado, né? O ferro das argilas foi sendo acumulado em um certo local, cimenta, endurece, né? E forma esse material chamado de plintita, tá? Esse solo aqui, para ele ser considerado um plintossolo, ele tem que ter mais do que 15% de plintita com base em volume, né? Então, a gente está num morro aqui, numa área que, então, esse solo aqui vai ter um horizonte A, aqui na superfície, onde está essa grama. Depois a gente já cai nesse horizonte plíntico aqui, que é o horizonte B dos plintossolos. Esse solo costuma ser formado, né, em locais onde a drenagem, onde ocorre uma má drenagem, ou a drenagem não é suficiente, né, ou seja, a água, ela não tem um bom fluxo, né, uma boa percolação dentro do perfil do solo. Tem essas colorações variegadas, que a gente chama, né, todas essas manchas, assim, ó, em tons esbranquiçados, avermelhados, né, em razão da má drenagem. Aqui a gente observa aqui bastante presença, né, de cascalho, da plintita. Como eu falei, para ser um plintossolo, ele tem que ter mais do que 15% de plintita com base em volume. Com certeza, se eu pegar desse solo aqui, separar o que é solo, né, e o que vai ser plintita, né, material plíntico, vamos dizer que eu pego um litro de terra aqui, separo o que é plintita e o que é solo, vamos dizer assim, sem ser essas pedrinhas. Com certeza vai dar muito mais do que 15% disso, né, ou seja, de cada 1 litro eu teria que ter pelo menos 150 ml de plintita aqui, isso é bem fácil de ter. Então, esse corte de estrada aqui, né, é bem num barranco aqui, eu estou começando a chegar num lugarzinho um pouco mais alto, aqui no alto de um morro. Inclusive essa área aqui não, mas próximo daqui tem um local aqui onde o pessoal utiliza para extração de cascalho, né? Pega esse cascalho daqui e leva lá para aquelas outras áreas de onde eu vim, onde tem neossolo quartzareno, que são áreas aí bem arenosas e tem que jogar cascalho, porque senão você não consegue passar, principalmente nessa época de seca agora. Olha aí, ó. Coloração variegada, que a gente chama, né? Todas essas manchas aí, né? Essa aqui é uma erosão que tem na beira da estrada mesmo. Então, tem essas manchas, né? Tem a plintita, inclusive tem até petroplintita, que é essas, como se fosse um horizonte petroplíntico mesmo, né? Totalmente endurecido, bastante muito mal drenado, né? Então a água dificilmente ela infiltra nessas áreas aí, né? Então tem essas manchas aí, ó. Vocês observam esses solos aí, são solos assim que também são bastante ácidos de
dificulta um pouco o manejo, né, por causa da má infiltração da água, e quimicamente são pobres, né? Tem também essa restrição física aí. Então, assim, recomendado mais os cultivos de pastagem, culturas nesse sentido aí, porque exige um pouco menos desse solo. Certo? Beleza? Até mais. Então tá, gente. Só para colocar aí, né, um pouquinho sobre esse solo para vocês. O plintossolo, como eu falei ali, ele tem essa característica de ser um solo cascalento, tá? Onde vocês vê jazida de cascalho, possivelmente é esse tipo de solo. Ou não, às vezes é cascalho, mas não é de plintita. Plintita é com as pedrinhas ferruginosas. Inclusive, algumas delas, você umedece, você molhando ela, você consegue esfarelar ela com a mão. Algumas delas, tá? Tem umas que são já bem duras, que você não, mesmo molhando, você não consegue desfazer ela. Mas é aquela pedra que você esfarela na mão e fica com o dedo tudo alaranjado, assim, vermelho do ferro oxidado, né? Então, isso é a plintita, é o cascalho nessas características. Às vezes tem argissolos, outros solos de outros tipos por aí afora, que eles têm acúmulo de argila em profundidade e tem um pouco também desse material cascarento. Mas, para ser plintossolo, como eu falei lá, tem que ter mais do que 15% de plintita com base em volume. Então, esse solo aí, na agricultura, ele não é grandes coisas, né? Vamos dizer assim. Porque fisicamente ele é um solo ruim, do ponto de vista de infiltração de água, a raiz da planta dificulta a penetração, e quimicamente também ele é pobre. Mas para construção civil, para aterro de estrada, inclusive como eu falei ali no vídeo, aquela área ali, isso é uma área entre Pimenta Buena e Cacoal, numa linha que eu estava ali, perto do sítio do meu pai. Isso foi final de semana passada, eu fiz esse vídeo. Essa região aí é engraçada, ela tem solo de tudo quanto é tipo, tem solo arenoso, tem solo argiloso, tem umas áreas de areião que eu passei com o carro. Então, eles pegam, como eu falei, aquele solo cascalento, uns 4, 5 quilômetros ali para trás, já é uns areião que eles levam para lá e jogam. Onde tem esses morros, dá esse morro cascalento, e tem umas partes planas lá que dá uns areião. Lá também tem muito argissolo, só que o argissolo, o que ele é? Um solo arenoso na superfície e tem argila em profundidade. E tem um outro solo chamado de neossolo quartzareno, que ele é totalmente arenoso, que a gente vai falar um pouco para vocês sobre ele, que é o extremo desse outro aí, tá? Vou colocar aqui esse outro vídeo. Espera aí, antes desse vídeo aí, acho que eu vou colocar um outro aqui. Tem um outro aqui que é o argissolo lá nessa região que eu fui também. Deixa eu só achar ele primeiro. Porque primeiro eu passei no argissolo, depois eu passei nesse neossolo quartzareno, que é um solo bem arenoso, tem esse nome de quartzareno por causa do grande acúmulo de quartzo, né? Esse gleissolo eu já falei para vocês, né? Esse solo aqui de áreas alagadas, né? Que infiltra bastante, que é grande acúmulo de água, né? De áreas de baixada, de bacia de sedimentação. Eu vou colocar ele aqui de novo, não sei se todo mundo já viu. Enquanto isso, eu procuro esse aqui. Esse é o gleissolo, de áreas úmidas, que é outro solo problemático também, quando vocês pegarem ele. Aqui, próximo da região de Nova Colina, estou aqui num solo chamado de gleissolo. Esse solo tem esse nome por causa dessa coloração acinzentada, né? A gente está numa região de uma bacia de sedimentação, uma área de baixada, o rio está ali próximo, logo ali na frente é a ponte. Então, esse solo ele tem essa característica, esse horizonte clay, que a gente chama. Aqui não está dando para ver não está dando uma boa visibilidade em razão da terra que está aqui em cima. Vou até pedir o celular aqui, você conseguir gravar aqui, esse barranco mais próximo aí. Então, a gente consegue visualizar, né, toda essa horizonte, ele está mais aqui em cima, mas ele está encoberto aqui pelo solo que foi tirado aqui para fazer esse canal. Foi feito um canal aqui para drenar a água quando vem chuva, né? Então,
chegou numa região, viu esse solo acinzentado, com essa coloração aqui, ó, vai ter o horizonte A, já cai direto no horizonte C acinzentado. Esse é o gleissol, beleza? Então é isso aí. Tá bom. Vocês viram ali que é um solo de áreas úmidas, depois a gente, hidromórfico, depois a gente fala mais sobre ele um pouquinho. A gente observa que ele é um solo mal drenado, né, hidromórfico, então ele vai estar aí praticamente toda a época do ano com essa umidade, né, mesmo que a gente observa aqui, nesse caso aqui está tendo o fluxo da água, né, está acontecendo, então, por ser uma região de baixada, né, toda essa região aí, ela absorve a água, né, das áreas mais serranas, e essa água, ela chega nessa região de baixada aqui, né, uma região, uma planície aluvial, e toda essa água, ela vai infiltrando nesse solo, e chega até nessas partes mais baixas aqui. Então, aqui a gente observa, né, todo o perfil do gleissol. É um solo aí mal drenado, né, com essa característica aí de estar sempre em regiões de baixada, regiões mais úmidas. Beleza, gente. Então, numa situação dessa, o que a gente faz, né, num solo, nesse tal desse gleissol aí, né? O que pode ser feito? Você pegou uma área para fazer trabalhar nesse gleissol. Uma das alternativas é utilizar aquela técnica lá de rebaixamento do lençol freático, né? Então, nele só dá para ser trabalhado de preferência não, só dá para ser trabalhado na época da seca. Mesmo assim, ele vai ter muita água dentro do perfil ainda. Então, pode ser utilizado aqueles sistemas de bombeamento, né, de rebaixamento do lençol freático, pode ser feitas as escavações nele e as fundações têm que ser feitas aí bem, com bastante profundidade para conseguir não ter problema, né? Então, tem que ser feita a escavação até chegar nos materiais mais duros, em subsuperfície, ou até mesmo utilizar aquela técnica lá, aquela técnica que foi apresentada para solos moles, lá onde é feito o enrijecimento do solo, né, com vários tubos, né, extraída a água, depois inseridas as colunas, né, a argamassa, e depois feito aí a parte de cima, né, aquela técnica CPR grout lá que a gente comentou. Então, dá para ser feito aquilo lá, nessas áreas muito úmidas, muito moles, o CPR grout é em áreas até mais piores, né, tipo onde porto mesmo, beira de rio, onde inclusive ainda tem a onda do rio batendo, que acaba até dificultando mais o trabalho. Aí não, aí até que é um solo estável, né, quer dizer, é um solo mole, mas tem uma certa estabilidade, ele não vai estar sendo erodido facilmente. Então, esse foi o tal do gleissol. Vou colocar aqui o neossolo quartz arênico, que depois eu vou falar para vocês sobre o argissolo. Eles têm uma pequenininha diferença um do outro. Vai lá. Bom dia, gente, dando prosseguimento aqui. Eu estou numa área aqui agora, na beira de uma estrada aqui, numa área agora sim, de neossolo quartz arênico. Essa aqui é um solo totalmente arenoso, né? Ele é arenoso aqui de cima e embaixo, né? Então, a gente está aqui num corte de estrada, a gente não observa argila, nem cupim, nem formigueiro, nem buraco de tatu, nada que nos mostra que tem conteúdos de argila em profundidade nesse solo, né? Então, aqui está outro barranco aqui, uma área solo pobre, pelo que eu vi aqui, essa propriedade aqui que a gente tá aqui do lado, aqui é uma área que está bem degradada, né? Capoeira e tudo mais. Então, aqui é um pouquinho do neossolo quartz arênico, ele vai ter um horizonte A, mais acima aqui da superfície, né, e depois logo abaixo, como aqui não está um corte reto, né, a gente sabe que ele vai ter depois horizonte C, C1, C2, C3, que é todo ele, né, com conteúdos de argila em profundidade, aí não vai ter contato com rocha, né, contato lítico dentro de pelo menos 1,5 metro de profundidade. Então, esse aí é o neossolo quartz arênico, beleza? Então, acho que deu para entender um pouquinho, né, desses solos aí, né, dos
esses que eu falei para vocês aí. Deixa eu só adiantar aqui. Então, gente, o neossolo quartzo-arênico é um solo muito arenoso, né? Então, é outro solo que tem algum problema, às vezes, para se trabalhar nele, tem algumas dificuldades, né? Eu estou reparando que os vídeos que foi para o YouTube, eles são vídeos que ficam mais embaçados. No meu computador, quando eu gravei no celular, não estava tão embaçado. Aqui é um outro neossolo quartzo-arênico, perto daquele um que eu parei ali o carro. Vou estar mostrando para vocês também como que a gente identifica esse neossolo quartzo-arênico. Qual que é a diferença dele para um argissolo? Bom dia a todos. Estou aqui numa área entre os municípios de Cacoal e Pimenta Bueno, mais próximo da região de Pimenta Bueno, numa área aqui de solo bem arenoso. Estive ali atrás agora há pouco num neossolo, num argissolo, né, que ele era arenoso na superfície, mas tinha incremento de argila em profundidade. Nessa parte que eu estou aqui, já é de um neossolo quartzo-arênico. Aqui não tem esse incremento, a gente não observa cupim, né, argiloso, a gente não observa por morundom de formiga, que tem, né, quando ela tira, que fica aquela parte mais argilosa. Se aqui tiver, vai ser aquela casa em volta mais arenosa mesmo, e nem buraco de tatu, nada que nos mostra que tem argila em profundidade nesse solo. Então, aqui é uma beira de estrada, na verdade, foi até tirada um pouco da areia da estrada para ir mutuada aqui nesse canto, e jogaram um cascalho, né, que era uma área muito arenosa, difícil de passar com o carro. Essas áreas, assim, nessa época do ano, é difícil muitas vezes até de andar de carro, porque a areia fica muito solta e isso atrapalha um pouco, né, para você atravessar. Geralmente, essas áreas de solos mais arenosos é melhor você andar na época da chuva, é o contrário de solos mais argilosos, né, que fica muito barrento e tal. Então, esses solos aqui, geralmente, eles vão ter aí um horizonte A na superfície, né, um horizonte A de argila e um pouco de matéria orgânica, argila não, arenoso com um pouco de matéria orgânica, e mais abaixo, né, logo já vem os horizontes C, aí vem C1, C2, C3 e vai vir na sequência. Esses solos, eles não têm contato lítico, né, contato com a rocha, em pelo menos 1,5 metro de profundidade. Então aqui, ó, a gente observa aqui um buraco de tatu, vocês estão vendo aí, né? Vendo aí, ó? Ó, o material que o tatu tirou. Fácil para ele cavucar, né? Mas é só areia, né? Então isso aqui é característico de um neossolo quartzo-arênico, muito comum nessa região aqui de Pimenta Bueno, sentido Vilhena também tem bastante. Aqui nós, como eu falei, estamos entre Pimenta Bueno e o município de Cacoal. Beleza, gente? Até mais. E para a gente encerrar aí, né, o último solo que eu vou mostrar para vocês é o argissolo. Esse argissolo também é dessa mesma região, só que ele é arenoso em cima e tem argila em profundidade. A diferença desses solos aí. Bom dia, gente. Estou aqui na região de Pimenta Bueno, Pimenta Bueno e Cacoal, numa linha aqui, não sei o nome dessa linha aqui, não me engano, a linha 17 aqui que eles falam. Linha 7, estou próximo aqui do Cacoal Selva Park, indo sentido da Pimenta Bueno aqui por dentro. Então, essa região aqui, ela é uma região que tem alguns solos arenosos e solos que são arenosos na superfície, mas que são solos que são argissolos, porque eles são... Eu estou aqui nessa estrada aqui, ó, que a gente pode observar, né, ó, aqui não é um corte de estrada, mas é uma área muito arenosa, inclusive ali atrás tem um areião ali que eu passei com o carro agora. É uma região bem arenosa mesmo, na superfície, porém, não é um neossolo quartzo-arênico. Neossolo quartzo-arênico é aquele solo que é arenoso de cima e embaixo. Por que que eu digo isso? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui tem cupim, ó. Cupim, isso aqui é argila pura, né? Então, o cupim, ele tira material ali de baixo, o solo que está lá embaixo, mais argiloso. Ele não vai fazer a casa dele de areia para não desmoronar, né? Então, isso aqui é uma argila mais densa, né? E acaba tendo essa característica. Isso aqui é uma área de pastagem, que eu estou aqui do lado, e é uma área de pastagem que tem bastante cupim também, ó. Aí pelos meios aí, ó, vocês conseguem observar.
Esse solo aqui, ele é um solo, assim, pobre quimicamente, né? Provavelmente tem uma certa acidez, e isso o capim fica mais debilitado, que favorece também o desenvolvimento desses cupinzeiros aí na área. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho aí a diferença, né, desses solos que são arenosos, que a gente às vezes acha que é um neossolo quartzarênico, mas não, mas são, na verdade, alguns argissolos com um horizonte extremamente muito arenoso em cima, mas tem acúmulo de argila em profundidade. Beleza? Mais para frente aí ver mais algum, vou estar mostrando para vocês aí. Então é isso aí, gente. Para a gente finalizar aí, né? Então, aí eu pergunto para vocês, desses solos que a gente mostrou, qual deles vocês acham que seria o mais fácil de se construir? O neossolo, o quartzarênico, o argissolo, o gleissolo, qual desses, ou o plintossolo, qual desses seria os mais tranquilos, assim, para se fazer uma escavação, para fazer uma fundação, para levantar um prédio, por exemplo? Qual que vocês acham, na opinião de vocês? Plintossolo foi o primeiro que eu falei, aquele cascalhento, neossolo quartzarênico, aquele arenoso, o gleissolo é aquele de áreas úmidas, e o último, o argissolo, que é esse que tem argila em profundidade. Qual desses vocês acham que a gente tem uma facilidade maior aí para se trabalhar e para se construir em cima dele? O que tem quartzo? O que vocês acham? Então é assim, gente. Na verdade, o que tem quartzo, né, o solo quartzareno, para você escavar ele e mexer nele é o mais fácil mesmo, porque ele não vai ter muita resistência. O problema é na hora de você fazer uma compactação nele, que ele não tem quase argila, então, para você compactar, fazer um aterro, até que você faz uma escavação, preenche ali a fundação, faz uma coluna, enche de cimento, não tem muito problema, né? Porém, ele é muito arenoso, então na hora que você fazer uma compactação do solo, se for aterrar uma casa, coisa do tipo, ou até mesmo uma barragem, onde vai barrar água, esse solo muito arenoso, o neossolo quartzarênico aí, fazer uma represa numa propriedade rural para segurar água, ele é um solo muito mais difícil de se trabalhar, porque pelo fato de ele ser muito arenoso, ele não vai segurar muita água numa barragem ou numa represa. Na hora de fazer a compactação do fundo, ele não é tão interessante, né? Desses aí que eu falei para vocês, é isso aí mesmo, o argissolo é o mais viável, o mais fácil de ser trabalhado. Por quê? Apesar de ele ter areia em cima, eu rapei aquela areia, eu tenho muita argila lá embaixo, então eu consigo compactar, ele vai ter uma base mais resistente, né, para colocar uma coluna, um prédio, levantar uma estrutura mais pesada. Inclusive, se eu for fazer uma barragem, uma represa, como a gente falou também, ele vai ter mais argila para ser compactada, para levantar um canal, e vai ter menos infiltração de água, tudo isso aí vai favorecer devido ao seu argissolo, né? Então, de todos aí, o mais tranquilo de se trabalhar é o argissolo, esse último que eu falei para vocês aí. Depois, o segundo, assim, mais tranquilo, que seria para se trabalhar, seria o plintossolo, que é aquele que tem muita pedra, né, apesar de que é plintita, é cascalho, mas aquele cascalho você consegue usar ele próprio para fazer a compactação. Ele é difícil você escavar, você vai cavucar, se for um pedreiro, for fazer tudo manualmente numa casa, onde ele tem que usar a ferramenta manual para fazer a escavação, ele tá lascado. Mas se for com trator, com maquinário, com broca, fazer o buraco ali, fazer a fundação, depois levantar uma coluna, depois jogar a terra, compactar o aterro da casa, então ele é tranquilo também, tá? Então ele consegue ser cortado, moído, desde que tenha também maquinário. Para mecanizar ele é mais difícil, porém, depois de compactado, ele fica bem resistente. Depois nós temos ali vamos dizer assim, o neossolo quartzarênico, que seria o mais não tão interessante, né? Principalmente quando envolve água, coisa do tipo. Casa de pequeno porte também não é tanto problema. Casas de grande porte e prédios tem que ser feito fundações aí bem resistentes, sapatas que se amarram.
como acontece lá em São Paulo, naqueles grandes prédios que tem lá nas beiras de praia, né, e tem muitas regiões aí que tem esses solos arenosos, solos moles, ainda arenoso, e dificulta muito os trabalhos de compactação, as fundações. Então, muitas vezes é feita as sapatas e elas se amarram lá embaixo ainda, né, porque se uma mexer para lá e para cá, uma consegue segurar a outra, né, então elas não ficam soltas em profundidade. Então, esse seria o neossolo quartzo-arênico. E, por último, mais, assim, complicado de se trabalhar depois seria o gleissol, que esse de áreas úmidas são mais difíceis ainda que os neossolo quartzo-arênico, né? O neossolo quartzo-arênico, você pode trazer solo argiloso e misturar com aquela areia e fazer a compactação. Então, eu trago solos argilosos, pode trazer com o caminhão de uma área mais longe, joga ali, compacta, mistura com areia, dá para ser feito isso. Agora, o solo que é de área úmida, de área de baixada, de lugar brejado, esse daí ele não vai mudar a característica dele, né? A vida toda ele vai ser assim, ele vai estar muito úmido na época da chuva, vai secar um pouco na época da seca, mas ainda vai ter água no perfil, em profundidade. Então, ele seria o mais complicado de todos aí, né? Para se trabalhar, onde teria que aplicar algumas técnicas mais avançadas para se construir em cima dele. O ideal é esses solos você evitar eles, muitas vezes eles estão em baixada e estão em área de preservação mesmo. Então, deixa ele lá, eu vou fazer um loteamento, aquela parte do loteamento que é área úmida, eu já deixo ele lá para preservação, que tem que respeitar a lei ambiental mesmo. Ou, às vezes, vai ser canalizado, né, aquele rio, aquela parte mais baixa. E o que dá para ser feito nesse solo? Se eu tenho um loteamento lá, eu vou projetar, as áreas altas, os locais melhores é os terrenos das casas, as partes de baixada, deixa para reflorestamento, deixa para fazer aqueles parques que o pessoal anda à tarde, fazer caminhada, né, então faz só uma calçada leve por cima dele, alguma coisa, ou até uma calçada suspensa, né, por cima dele. Então ele vai ser utilizado pode ser utilizado para esses fins, desde que não coloque uma estrutura muito pesada, porque aí, dependendo da situação, pode vir a dar problema. Beleza? Inclusive, em loteamento, em geral, aqui em Rondônia, as prefeituras aí, muita prefeitura é comprada, né, para liberar esses vereadores vagabundos, essas prefeituras aí, muitas vezes eles cobram para liberar projeto de loteamento, e muitas vezes o loteamento é um avanço dentro de uma propriedade rural que existe ali perto da cidade. E às vezes os caras não exigem isso aí, né? O ideal é que essas áreas mais úmidas, essas áreas aí mais difíceis de ser trabalhada, que elas fiquem de reserva ou área de lazer mesmo, né? Então, meu irmão mesmo, ele mora lá em Sinop, no Mato Grosso. Lá todo loteamento é obrigatório ter praça, ter área de lazer, ter essas áreas de caminhada, de pedalar, pista de ciclismo, essas coisas todas. E não é só aqueles loteamentos de rico, chique, não. Qualquer loteamento, até os mais comuns, é obrigatório ter. Então, todo lugar vai ter uma área que é de preservação. Então, eles aproveitam essas áreas, preservam a mata da beirada, um pouquinho para cima da mata já começa a fazer quadra de esporte, fazer essas coisas, e as pistas de caminhada beirando essas matas, fica mais fresquinha à tarde. Então, é bem interessante utilizar essas estratégias, porque eles obrigam a fazer isso. Então, no projeto do loteamento, é obrigatório ter praça e ter área de lazer, não é só vender terreno, não. E claro que também toda a estrutura de saneamento, de iluminação e asfalto, né? Então, nesse sentido aí que tem que começar a mudar esse cenário aqui em Rondônia. As cidades estão em constante crescimento, né? De uns 10 anos para cá aumentou demais o loteamento, talvez agora com essas crises aí que está dando, vai dar uma segurada, mas a tendência é continuar, né? Passa um pouco mais lento, mas sempre vai estar crescendo. E claro que os projetos estão aí para ser executados nessas áreas, desde que com todo o cuidado, né? Lembrando do que está ali embaixo, o solo que está ali embaixo, ele tem que ser respeitado, porque o que vem para cima dele né, tem que ser bem projetado, cada coisa no seu canto, para evitar problemas. Beleza, gente? Então, é isso aí. Tem outros solos mais, né, que eu fiz vídeo e tal, tem no meu canal no YouTube, eu coloquei lá e tal, que a gente teve que criar canal, depois começou essas aulas remotas aí, né, eu não era muito disso, mas a gente acabou tendo que virar youtuber meio na força, né. Enfim, mas tem lá outros vídeos lá de classificação de solo, de tipo de solo. Tem solos ainda melhores do que esses que a gente falou aí, o argissolo. Tem um outro solo chamado latossolo, que é um solo que é bem profundo, que dificilmente vai ter problema para você utilizar. Dificilmente você vai encontrar problema para se trabalhar em cima dele em qualquer tipo de obra. Ele é muito comum
aí na região de Jaru para frente, aí entre Jaru e Ariquemes eu já vi bastante dele. Depois de Ariquemes para lá, até Porto Velho tem muito de argissolo, latossolo, quer dizer. Argissolo também, mas tem mais latossolo amarelo, vermelho amarelo. Essa região aqui de Paraná já não tem tanto. Aqui tem mais argissolo. Tem um pouco de latossolo, mas não é tanto. Beleza, gente? Então era isso aí. A aula de hoje, então, eu vou colocar esse vídeo daqui a pouco lá em tarefas, vou baixar ele no YouTube, e aí a tarefa de vocês é uma resenha sobre a aula de hoje, sobre o que foi apresentado e sobre o resto da nossa aula aí que a gente colocou sobre esse tipo de solo. Beleza? Todas essas atividades, todas elas têm contabiliza a presença e também vale essa somatória da nota que vocês têm aí de 4 pontos, né? Todas elas têm ela vale meio ponto, 1 ponto, e vai somando para fechar os 4. Beleza? Professor, esse slide que eu apresentei, eu tenho que postar ele? Oi? Esse slide que eu apresentei, eu tenho que postar ele? Seria bom, pode postar lá junto. Eu vou abrir a tarefa, você posta o slide e também já posta o seu... Na verdade, o lugar de postar o slide eu deixei em aberto lá naquele link tarefas, lá onde eu joguei qual que era o que cada um ia fazer, né? Pode postar lá, acho que está lá no tópico 7, se não me engano, lá daquelas coisas lá. Porque lá... tem um em aberto ainda, eu achei que seria esse desse trabalho, né? Eu vou, se não tiver aberto, eu abro lá de novo, lá no AVA lá. Que é para todo mundo postar os seus slides lá. Porque daí tem um que era o resumo, né? Daí você mandou fazer o resumo de 3 slides e postar, né? Isso. E aí os resumos de vocês, né? Querendo ou não, é só a pessoa assistir a aula, né? Vai estar ali já a explicação, a mesma coisa. E fazer a resenha aí, o resumo da aula. Então, beleza. Que aí é bom que o slide só tá o slide, né? Na aula, que nem você apresentou, quem for assistir vai ver a explicação sua, então fica melhor até para fazer a resenha. Então, beleza. Beleza? Mas o de hoje é o slide, gravada, né? Oi? De hoje, para entregar hoje, é o slide, né? Hoje é a resenha da aula de hoje, né? Mas aí vai ficar por uma semana, né? Em aberto, da semana que vem. Tem uma para entregar hoje. Oi? Tem uma que é para entregar hoje. Tem uma também, que acho que é da aula passada, né? Que é até hoje. Aí vocês podem estar entregando uma de hoje. Aí vai ter essa sua aí, dessa apresentação tudo de hoje, que vai até semana que vem, e a semana que vem também a prova. Eu vou estar soltando a prova aí para vocês, faltando aí uns 2 dias para a prova. Vou deixar ela 2 dias antes do horário de entrega da prova. A prova nossa semana que vem, no dia da aula mesmo. Então eu vou soltar a prova, vocês vão fazer e postar no dia da aula. No dia que acabar a aula, acabou o tempo da prova, tá? Uai, vai ser diferente agora, hein? Vai ter que ser dentro do prazo, porque senão passa muito, não dá tempo de corrigir, né? O dia da nossa prova é semana que vem, no dia da aula mesmo, né? Tá marcado lá o dia da prova. Mas aí, como a gente não pode perder tempo, né? Então já tem que fazer para corrigir e já terminar ela dentro da próxima semana. Isso, até dia 8, no caso, né? Que é o dia que tá marcado lá no calendário. Então ela vai ser liberada aí até com um pouquinho de antecedência, vocês vão fazer e postar lá no dia. Então, para a semana que vem tem a atividade da aula de hoje, mais a prova, tá? Essa aqui eu vou abrir em link separado. Fechou? Fechou. Então, tá bom. Então, é isso aí.